ele é doloroso não só pro tutor, ele é doloroso pro veterinário também, porque ninguém quer perder um paciente. Imagina, então, claro que não. Não é uma situação agradável para ninguém. Eu acho que não deve ser uma coisa que tu se acostuma. Não. E a gente tem eu já ouvi uma vez essa frase e é muito verdade. Não só o médico veterinário, mas o profissional da saúde tem um cemitério que ele visita de vez em quando. Então, Caramba. tem lugares, tem dias, tem momentos ruins. Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast muito especial com convidados especiais. Eu sou Christian Schink, estrategista digital, e aqui do meu lado, Fábio Schink, co-host comigo desse programa. Tudo bem, Fábio? Estamos aí mais um podcast nessa casa fantástica, nessa cervejaria que sempre nos recebe muito bem. Bom demais. E a Bianca já estragou o nosso primeiro desafio, que era servir nossos copos. Mas ela de vai chopp. ter que servir os ela nossos vai servir copos igual, ainda. né? Sim. Eu vou servir, mas eu vou acertar. Quem tá com nós Vamos hoje? chamar a Bianca para a mesa. Olha só, Bianca Schmidt, que é médica veterinária, especialista em cirurgia e proprietária da VetPonto com medicina veterinária especializada. Exatamente, Seja muito sócia bem-vinda. proprietária. Tem bem? minha sócia também. Olha, ó, tem uma sócia na jogada. Exatamente. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui. E bora, pode perguntar. Vamos conversar. Vamos falar sobre o que, Fábio? Mercado pet. Mercados pets. Bastante coisa pela frente, tem bastante dúvidas. Bastante. Muito. Mas vamos lá, primeiro desafio. Desafio. Christian. Encher os nossos copos. Já não é mais desafio, né? É, A já não Bianca é mais, serviu porque uma ela vez já também. botou... É que eu fui ela fazer um sabe teste. servir. Eu acho que eu sei servir, né? E eu acho que eu ela vou tinha fazer que servir, então. um teste. Olha aí, ó. Eu acho que vai dar certo. É melhor que o Vini tatuador. Mas eu não vou ir até o final, porque Aí, também Vini, aí aprende a servir chopp na jarra da Sarras. Muito Ah, bom. não posso tomar, tem que brindar primeiro. Depois a gente brinda. Vai. Deixa ela complementar. Complementar o meu? Sim, porque daqui a pouco a gente vai fazer um brinde, mas antes de fazer o brinde, Bianca, Diga. a galera quer te conhecer, tá? Tá bom. E aí a gente quer que tu se apresente pras pessoas. Só que daí tem uma brincadeirinha, que é o Tá. seguinte. Tem tu sempre um plot twist. tu tem que falar 5 aspectos da tua vida, Tá. pessoal ou profissional. Tá. Um deles tem que ser mentira. E a Tá. gente vai adivinhar qual é. Ah, vocês vão adivinhar qual é. Sim. Ô, Cris, dá uma dica pra nós, como é que funciona? Eu já tomei vinho Ah, é? embaixo da Torre Eiffel. Ah! E É aí? verdade, né? Tava na lua de E mel aí? lá. É verdade. É mentira. Era espumante. Vai, Bianca, é contigo. Então tá, eu tenho que falar 4 verdades e uma mentira. É isso? Pra gente Tá. conhecer. Bom, vamos lá. Eu passei em segundo lugar no vestibular de quiropraxia. Eu já caí de cavalo. Eu tenho um irmão mais novo. Eu tenho muita coisa pra pensar. Eu fico pensando em todas as fases da minha vida e daí eu fico pensando o que eu poderia falar. Eu já comi biscroque. Tá. E E agora vai ter que ser mentira. eu Ou já rodei. foi? Eu rodei numa cadeira da faculdade de reprodução. Cadeira É. da faculdade de o quê? Reprodução. Reprodução. Tive que refazer. Ah, e aí, Fá? Ah, É. ela foi Tá. muito rapidinha nas primeiras, Ela- acho que as 3 primeiras passou, é Eu- tudo verdade. Eu não sei se ela tem irmão mais O novo. meu irmão mais novo foi fácil. Fiquei de bem mentir na nessa, dúvida né? ali com relação a isso. Acho que ela tem cara de ser Mas filha eu acho que única. também ela não rodou. Tá, tu vai em qual? Do irmão? Eu acho do irmão. Eu Tá. vou Acho que ela não tu tem. rodou. Tá. Tá, esses dois são verdade, tá? Só queria falar pra vocês. Eu nunca caí de cavalo, pelo amor de Deus, Amazônia. Mas esse foi o mais Pelo amor. tranquilinho. Eu pensei, Muito certo que caiu de cavalo. E outra, Nem passou pela minha ela cabeça. falou que foi na minha casa por causa do meu irmão. A gente tava pensando. Dormiu no vocês ponto, viram? a gente não tava prestando atenção. Tem alguém, Foi cuidar da ninguém parte aqui é de técnica. escorpiões. São outros signos. Bom, o que a gente aprendeu aqui é que a Olha Bianca aí. mente bem pra caramba. É. A Tu partir nunca de caiu de agora... cavalo. Nunca caí Mas de já cavalo. andou Eu de cavalo. ando de cavalo desde pequeno. Eu tenho saudade. Eu andei só quando era pequenininho. Eu fazia aula desde pequeno. Acho que a gente tinha 3 aninhos, 2 aninhos. Não, 2 não, desculpa. 3 ou 4 aninhos de idade, a gente já começou a fazer hípica. Tá, o que, Eu que, é amava o que muito. que tu falou que tu comeu? Oi? O que tu falou que tu comeu? Eu não- Biscroque. O que é biscroque? É um docinho pra cachorro.
Biscroque andou assim pra cachorro. Não, assim, é que a minha Dinda tinha um cachorro, tipo, ela acabou pegando um filhotinho uma vez, quando a gente era menor. Se soubesse que era, eu tinha E ela dito, deu cara, pra assim, gente. né? E ela deu pra gente um biscroque pra cada. Tipo, pra cada pessoa que tava ali, cada primo. E ela deu um biscroque pra gente dar pro cachorro. E eu achei que era pra comer. E eu comi. Quando era criança, né? Bem, Faz parte. bem Já bobinho. faz uns Tá 2 tudo meses já certo. isso. Vamos fazer os brindes da casa. Vamos. Primeiro brinde de sempre, então muito obrigado a Sarras. Primeiro brinde. A Sarras, Tap Room, que nos recebe Obrigado, nesse Sarras. ambiente. Sensacional. Ah. Na verdade, tem que dar uma Segundo golinha. brinde, a gente boa. tem vários brindes a fazer. O segundo brinde é sempre o nosso querido Tobias. Um brinde ao Tobias. Um brinde ao Tobias. técnica, Obrigada, olha aí, Tobias. ó. Ajudando, fazendo milagre, mesmo com o LED estragado ou não. E hoje a gente Nossa, tem mais um acontece. terceiro brinde, Um terceiro brinde. que é a Mais Que Pet, Mais que que tá nos pet. apoiando nesse podcast. A gente vai falar bastante sobre a Mais Que Pet, então fica com a gente. Obrigado, Mais Que Pet. Um brinde a eles. A gente vai Bora. falar mais. Top demais. No caso, vocês ficam agradecendo até o convidado que tá isso, bêbado. né? É Entendi. isso. É um jogo, Isso é já tem que ser estratégia, combinando entendi, e tal, entendi, é isso aí. claro. Ô, Bianca, seguinte, olha só. Diga. Quando que nasceu essa vontade de ser veterinária? Tu sempre teve isso? Então, na verdade, eu falo o contrário, né? Eu digo que eu nasci veterinária. Então, na verdade, essa parte com os animais foi algo, assim, bem instintivo. Não foi nada forçado, sabe? As brincadeiras muito de criança, eu adorava brincar de bicho com bicho, enfim, eu adorava. Então, isso sempre foi muito instintivo, que nem eu falei. A parte da parte mais medicina, essa parte mais séria, digamos assim, eu acho que tem um pouco da influência do meu pai, mas nunca foi uma influência pesada, né? Uma pressão. É que a gente ia com ele no hospital, ia visitar Teu os... pai é médico. Meu pai é médico, Teu pai isso. é médico. Lembrando. Não, a gente invadiu o hospital e abria os Tipo quartos. ele, sei Oi, lá. chegamos. Uma avó. Podia ser veterinário, Tô né? brincando. Não, é que... Desculpa, eu esqueci de explicar. Assim, meu pai é médico. E quando a gente era criança, ele ia fazer as revisões e tudo mais dele. Levava as crianças juntas. A gente era super animado, né? Gostava de conversar, enfim. Então, essa influência, assim, era bem grande. Meu pai olhava os vídeos de cirurgia também em casa. Então, a gente... tinha esse contato, né? Mas era um contato bem leve, bem simples, assim. Nunca foi algo forçado. E aí, então, eu acho que ao crescer, assim, mais pra frente, que isso foi aflorando, sabe? Mas e com quais bichos tu tinha mais contato? Com Na cachorro, verdade, gato? a gente... Tu doava cavalo desde pequeno, né? Então, Isso, exatamente. Eu já tinha contato, assim, com animais, natureza, enfim. Mas quando a gente foi ter um cachorro mesmo de família, foi quando a gente se mudou pra casa. Porque antes a gente morava em apartamento, ficava mais difícil. Eram outros tempos, outra época, né? As pessoas não tinham cachorro em casa, né? Em apartamento. Era muito mais fácil tu ter um animal. Um animal... em pátio, né? Então, era uma conexão totalmente diferente. Acho que ela ainda existe, acho ela super válida também, né? Mas é um mercado que hoje em dia tá bem diferente, né? Então, mais do que a gente vai falar aqui hoje, né? Ele evoluiu muito. E pro lado, na minha opinião, pro lado bom e com um pouco, assim, de consciência, assim, um pouquinho de como é que eu vou dizer isso? A gente sempre tem que lembrar que, às vezes, por mais que a gente queira colocar eles, assim, em locais, papéis humanos, eles seguem sendo animais. Então, eles vão ter Sim. comportamentos de animais, Vamos falar essas sobre coisas isso, assim. hein? Essa humanização dos pets. O que eu acho que tem muita coisa positiva vindo disso, tá? Muita coisa positiva vindo disso, mas a gente tem que lembrar que alguns hábitos deles são, né, de instinto animal. Legal. Né? Mas E quando tu teve esses primeiros contatos, ou melhor, quando tu foi entrar na veterinária, tu já sabia que tu ia encontrar o que tu encontrou? Ou tu entrou mais nessa paixão, assim, de eu gosto de animais, então eu vou fazer veterinária? Na verdade, mais ou menos. Como é que eu vou explicar isso? Em relação à parte de animais, assim, eu já tinha todo esse amor, isso já existia, né? Acho que ali, quando eu fiquei próxima de ter que fazer uma escolha pra minha vida, eu me deixei influenciar por muitas opiniões, assim, de pessoas aleatórias, tipo assim, muito rasas sobre a veterinária, e eu fiquei com medo, eu me
eu me travei um pouco pra fazer veterinário. Tanto que uma Sim. das mentiras ali uma das verdades que eu falei é que eu realmente fiz o vestibular pra quiropraxia e eu realmente passei. Mas eu lembro que quando eu tinha feito, eu não tava ainda no 3º ano, eu acho que eu fiz quando tava no 2º ano e pra testar e ver como é que era. Eu não lembro muito como é que ia bem. funcionar. Eu tenho que lembrar direitinho as datas, se eu falar eu vou mentir. Mas... eu fiz pensando que eu queria a área da saúde, mas eu tinha certeza absoluta que eu não ia para a parte das exatas, sabe? Humanas, saúde, eu não tinha muito bem decidido ainda, mas eu não me via, né, então, para esse lado, não achava que era um dom, digamos assim. Apesar de que, claro, né, todas as áreas vão envolver um pouquinho de cada, mas, enfim, focadamente, assim, eu não pensava. E eu fiz, na verdade, no 3º ano, cursinho para medicina, que, na verdade, ele era para medicina, mas ele era meio que... Eu sempre tive a mentalidade de, se eu fosse fazer alguma coisa, se eu fosse me preparar para alguma coisa, eu ia me preparar para o mais difícil. E aí eu ia estar pronta. Se eu decidisse, se eu trocasse de ideia, se eu mudasse, se eu tivesse algum contato. Interessante. Então, eu me preparei para o mais difícil. E aí, nisso, no 3º ano, lembro que acho que foi aí que eu passei. E eu não entrei, né? E fiquei um ano fazendo, na verdade, 8 meses, né? Saí antes. Um cursinho para medicina em Porto Alegre. Que foi quando daí, tipo, eu pensei assim, não, eu acho que eu vou querer isso. E aí, foi muito, muito louco, né? Porque antes, eu tava sempre num ambiente em que as pessoas podiam querer tudo. E no ambiente que eu tava, né, depois do 3º ano, eu tava num ambiente que todo mundo queria medicina. Uhum. E eu olhava pro lado e eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Tipo, eu pensava, todo mundo apaixonado por isso, entendeu? Todo mundo tinha... Assim, muito certo isso. Assim. Tipo, uma coisa muito... Tipo, tinha gente que já sabia até a especialização que queria. E eu pensava... Tu se sentiu um peixe fora d'água ali. Me senti. E ali eu pensei, tipo, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada e eu não tô vendo alguma coisa. Ali aconteceram umas coisas pessoais também e eu me liguei que, na verdade, eu tava, assim, talvez insegura de fazer a decisão que eu queria, mas ali que deu um momento em que eu percebi que não, eu acho que eu quero outra coisa. Qual que foi esse ponto de inflexão, assim, que tu olhou pro lado e não quero medicina, quero veterinário? Na verdade, eu não sei se teve um ponto específico. Eu acho que teve uma hora que eu olhei para aquilo, que não foi... Tipo assim, aquilo já vinha acontecendo dentro de mim. Tem uma hora que eu olhei para aquilo e falei assim... Acho que eu quero outra coisa. Eu acho que eu quero veterinária. Eu acho que eu sempre quis. E o mundo... E eu acho que talvez a própria veterinária estava começando a ter essa reviravolta, assim, sabe? Começando a ter essa valorização. Que ano que foi isso aí, lembra? Eu acho que eu me formei em 2008, 2009. Isso deve ter sido 2010, se eu não me engano. Assim, eu acho que deve ter sido por aí. Eu acho, E tu te formou na UBRA? Isso, eu me formei na UBRA. Eu fiz vestibular de inverno naquele inverno. Era ali, junho, 2010. julho. Daí eu fiz vestibular, passei e ali fiquei. Top. E foi. E aí não deu mais dúvida. Não. Aí você sentiu um peixinho dentro da quadra. E eu vou te dizer, eu nunca tive. É isso. Foi basicamente Certeza. isso. Me joguei. Que daí quando tu vai, tu sabe que tu quer, aí tu não fica se retendo tanto, assim. sabe? É que assim, se a gente pensa, Oi, cara. é muito cedo, né? Quando a gente tem que tomar essa decisão. Sim, né? com certeza. Então, com assim, certeza. cara, a gente recém saiu do ensino médio, tem que tomar, às vezes, uma decisão. Sim. E claro, hoje eu olho assim, não é uma decisão pra vida toda, né? Tipo assim, tu pode Sim. mudar depois e tal. Sim. Mas é uma decisão muito grande, né? Que vai te colocar naquilo durante muitos anos, assim. Então... É que naquele momento, acho que a gente tem tanta coisa, tanta insegurança, que a gente nem consegue fazer esse olhar macro, né? Do mercado. Sim. Sei lá, não consegue. É outra cabeça, é outro preparo. E é válido a gente também trocar. Se a pessoa percebeu ali que não tem nada a ver, que não era aquilo. Então, o que aconteceu ali, tu perguntou um pouquinho sobre ali a parte... Eu entrei na veterinária sabendo que era uma medicina. Não que era... O amor pelos animais era cego, tá? A única coisa que eu acho que eu tive que desenvolver ao longo do tempo foi mais lidar com as pessoas num geral. Porque aí sim... essa é uma habilidade... Esse é um plot twist que vira a cabeça das pessoas, assim. Porque a gente acha que a gente vai lá pra cuidar de animais. Sim. E, na verdade, a gente vai pra cuidar de animais que são de pessoas, sim, né? E essa é a parte que é o... Acho que esse é
esse é o ponto que a gente mais tem que desenvolver, eu acho, dentro da medicina veterinária, que é saber fazer essa comunicação, ser esse translator, né? Esse tradutor para as pessoas. Acho que acho que é o maior desafio. E essa é uma habilidade que tu desenvolve com o tempo, não é com a faculdade também. Sim, com certeza. A faculdade, ela te prepara para algumas coisas e às vezes a gente não presta atenção durante o tempo que está aprendendo. Agora, é uma habilidade, assim, que precisa ser muito bem desenvolvida. E é com o tempo. Mas isso aí não é só na veterinária, né? Eu sou formado em ciência da computação e eu fiquei minha faculdade inteira pensando que eu não estava tendo cadeiras de relações humanas. Tipo, a gente tem gerência de processos, gerenciamento de projetos, mas não tem gerenciamento de pessoas, de liderança. Sim. E aí tu acaba formando uma galera que está muito predestinada a fazer aquilo especificamente, assim, sabe? Como se fosse só trabalhar com máquinas ou animais. Sim. E, na verdade, a gente vai trabalhar muito com pessoas. Eu estava pensando que veterinária talvez seja um dos cursos onde... talvez seja um dos mais rápidos que as crianças tomam, assim, eu quero ser veterinário. Justamente porque esse contato com os animais, né? Principalmente quem tem contato com animais. Sim. Eu gosto de animais, quero ser veterinário. O que eu vejo, tá? Pelo menos agora da onde eu tô, né? Eu vejo que realmente as crianças, elas têm uma sensibilidade muito aguçada e os animais, eles são muito parecidos com crianças, sabe? Eles têm essa sensibilidade, essa inocência, essa coisa do ser aquilo que se é, sabe? Sim. Então, eu acho que eles se conectam muito fácil. Sem muito filtro, assim. Exatamente. Sem muita barreira. E eu acho essa habilidade, essa conexão muito bonita. É legal quando os pais conseguem dar continuidade para essa conexão dessa forma, sabe? Uma forma que é permissiva, né? Que eles consigam fazer todo esse contato e desenvolver essa sensibilidade. Eu acho uma pena quando uma criança tem muito medo ou teve algum trauma com o animal e fica muito fechada. Sim. E se sente muito nervosa com a presença daqueles animais. Eu falo mais, assim, do medo mesmo, assim, o medo instintivo, sabe? Essa coisa de não gostar de animais, eu sempre fico um pouco... Acho que eu prestaria um pouquinho de atenção. Mas essa coisa do medo, às vezes Vocês chegam a falar sobre isso na veterinária, ali na clínica? Tipo assim, chega um cachorro e aí chega... Já tô criando um cenário hipotético agora. Sim. Ou não, né? Não sei. Chega um pai reclamando que o cachorro talvez seja muito agressivo, banana, fica latindo em casa, daí tu vai olhar assim, mas quem tá em casa contigo? Eu tenho um filho, sei que tá aí. Como é que é a relação deles? Então... Chega a rolar essa conversa? Na verdade, depende bastante, tá? A conversa, ela sempre vai... Quem vai dando os limites também é a pessoa que está recebendo. Então, quem está comunicando e quem está recebendo, a gente tem uns certos limites e a gente vai se adaptando, né? A condução da consulta ou a condução desse entendimento, às vezes ele é construído. Então, nem sempre na primeira vez a gente vai chegar e vai ali dar aquela informação de baque, mas é uma informação super relevante. Então, quando a gente fala de comportamento animal em si, as pessoas às vezes erram o perfil por exemplo, quando escolhem, né, um animal de raça, às vezes erram o perfil, né? Então, eu tenho uma dinâmica assim na minha casa, não viu que o cachorro precisa disso, daquilo, tem aquela necessidade de só pegou porque achou bonito, ou porque gostou, porque alguém recomendou, porque alguém falou. Então, essas coisas, elas são delicadas, né? Porque, assim, quando aquilo já está acontecendo, a gente tem que ter uma habilidade de fazer essa comunicação e fazer esse entendimento, que nem eu falei, de uma forma que se constrói. Então, algumas coisas a gente consegue melhorar com a parte do comportamento animal, algumas coisas, realmente, a agressividade, ela pode ser, sim, um traço do animal individual. Então, a gente vai ter que estudar isso, a gente vai ter que avaliar este caso, a gente vai ter que ver quais que são os pontos aí dentro de casa, ou até mesmo de convivência, de dinâmica familiar, o que pode estar causando essa agressividade, né? Se é realmente um caso em que o cachorro é irascível, né? Ou o gato, enfim. Então, a gente precisa ter uma delicadeza para lidar com esses pontos, porque isso pode gerar muito abandono, isso pode gerar agressão física, maus tratos. A gente tem que ter bastante cuidado, assim, porque é uma linha tênue. Então, essas coisas precisam ser avaliadas. É um assunto delicado, assim. Claro acho que é delicado. Um ponto difícil, assim, de, às vezes, a gente discutir abertamente ou até mesmo discutir um caso específico, sabe? Principalmente hoje em dia com a internet, né?
Que às vezes o que uma pessoa considera tá ali tendo um abuso, outra pessoa não considera. Enfim, tem muitos viés. São muitas variáveis. E a desinformação deve ser terrível. Né? Você deve tratar muita coisa, tipo, sabe, meu cachorro é assim por causa disso. Daí assim, não, peraí, essa relação não existe. Onde é que tu viu? Internet. Isso. Pra caramba. Isso eu vejo assim, ó, tem muito hoje gente na internet que fala sobre comportamento animal, né? E aí... Eu acho que tem muita gente que leva conhecimento de forma saudável e de forma necessária. Eu acho que talvez se algumas pessoas não tivessem o acesso ao conteúdo, o conteúdo é de fato bem embasado e bem feito, né? Eu acho que muitas pessoas... talvez até aconteceria mais essa parte do abandono. Enfim, eu acho legal as pessoas entenderem que elas podem ouvir mais sobre isso. Sim. Agora, eu não gosto muito quando algumas pessoas às vezes trazem coisas muito pontuais como verdades únicas, né? Como se aquilo funcionasse para todos os animais, como se aquilo fosse uma obrigação para todos os animais, como se aquilo fosse uma receita de bolo. Isso realmente me preocupa bastante, porque às vezes algumas pessoas que teriam total possibilidade de ir atrás da informação, às vezes deixam de ir atrás da informação porque elas ouviram em algum lugar que condenaram aquilo e aquilo e outro, sabe? Então, eu acho que o bom senso nessas horas, ele tem que falar mais alto. Sim. Eu acho legal, assim, eu tenho uma cachorrinha, ela tem Instagram até. Margot a doguinha. Mas tu vai fazer ela não é blogueira. Não vou fazer merchan dela, que não é blogueira, assim. Só pra divertimento dos tutores. Pode pular. Assim. Mas a minha esposa acompanha muito, assim, algumas pessoas que falam seriamente sobre comportamento animal. E como é legal realmente tu ter mais noção disso, assim, tu entender algumas coisas pra tu suprir as necessidades, né, do bichinho, assim, de maneiras que, às vezes, se a gente fosse pegar nas antigas, os caras, né, não estavam nem aí, assim. Sim. Old school ali, mas hoje, assim, as pessoas acho que se preocupam mais com isso. Não, e com certeza, que nem a gente tava conversando, o Ferdinando tá aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, mas tem um dog passeando aqui. Um cachorro andando ele pela nossa Se tu chamar ele, vai aí. Eu acho que não, porque às vezes... Ele tá muito faceiro, né? É muito estímulo. Ele tá cheirando tudo aqui. Que raça que ele é? Ele é um pastor de Shetland. Pastor o quê? Pastor de Shetland. Pastor de Shetland. Shetland. Isso. Shetland. Oi, Shetland. Eu gosto do Mó carinho. queridão, tá aqui passeando pela cervejaria, tá pedindo carinho pra galera. Oi, cara, vem cá. Vem aqui na mãe. Ai, que Vem pras imagens, vem pras imagens. Aparece na câmera. Vem cá, vem, Ele não gosta muito das câmeras. Quantos anos ele tem? Ele tem 9 meses. 9 meses? Ele tem 9 meses. Por isso que ele é pequenininho. Ele é filhotão Sim, ainda. Mas ele é pequenininho, né? Essa raça, eles são menorzinhos. Né, cara? Ele não é muito parecido com o Border Collie? Mas é que ele só é mais parecido porque Tô ele... muito entendedor de raças. Porque ele só porque ele é preto e branco. Tá, e Porque esse a maioria tipo... Vamos dar uma aula sobre essa raça que eu já esqueci o nome. Como é o nome? Pastor de Shetland. Pastor de Shetland. Vai estar escrito aqui embaixo. Né, amor? 8 meses, tu falou? 9 agora. 9 meses. Sagitariano. E que comportamento que essa raça tem? Indicada pra apartamento ou pra casa? Então, na verdade, eles são ovelheiros, né? Então, eles precisam, na verdade, ter um certo estímulo, um certo cuidado, gasto de energia, essa energia meio vital, assim. Então, não dá pra eles ficarem só confinados. Porque senão eles ficam um pouquinho estressados, assim. Um pouquinho não, bastante estressados. Então, tem que ter um certo cuidado. Sim. Mas, de fato, a personalidade do Ferdinando em si é um pouquinho diferente dos irmãozinhos dele, assim. Ele é mais calmo, ele é mais tranquilo. Claro que ele tem os momentos dele, mas ele é um presente, assim. Eu não tenho nem o que falar. Ele tá meio... Tá me cheirando aqui. Eu ia dizer, ele tá... Paciente. Ele tá meio pré-adolescente agora. E tem algumas raças que exigem mais cuidado que as outras, que precisam de uma assistência maior? Olha, eu acho que todas as raças, todos os cachorros, independente, gatos também, independente, vão ter suas particularidades, suas necessidades individuais, tá? Acho que a coisa mais importante que a gente precisa conferir antes de pensar num cão ou num gato, ou se tem espaço físico, né? Se a gente tem tempo disponível para poder dar atenção e a disposição que eles precisam, às vezes, uns mais, outros menos, relacionados à parte de exercício, relacionado à parte de alguns cuidados. Alimentação, né? Principalmente é bem importante a gente ter esses horários para conseguir fazer as alimentações, passeios, enfim. E disponibilidade financeira também, né? Que o pessoal acho que ainda custa a
entender que sim, é um quesito super, super importante. Então, unindo todas elas, a gente consegue fazer uma avaliação. Mas eu ainda acho que isso é individual. Tanto do perfil do animal, quanto do perfil da pessoa, do casal, da família, enfim. Às vezes, com criança, a gente tem que ter certo cuidado com algumas raças, tem que ter um certo cuidado em entender que a criança, ela tem que ter a responsabilidade pelo animal, ela tem que entender que ele não é um brinquedo, essas coisas assim, que às vezes passa na euforia, né, do filhote, tem que ter um certo cuidado depois com... Eu acho que a dificuldade aqui está justamente em entender o que é a necessidade do animal, o que realmente é necessário para ele, e o que é a indústria dos pets hoje, que não para de crescer, né, já não sei qual que é a... Ele tá pela brincadeira. No ranking no ranking dos segmentos que mais geram dinheiro, geram mais economia, o pet não para de crescer, né, cada vez maior, cada vez maior. Sim. Porque justamente as pessoas estão cada vez dando mais valor e cada vez gastando mais dinheiro com esse tipo de bichos. Sim. E aí, a dúvida, né? Por quê? Tipo assim, o que está acontecendo? Será que é realmente o mercado que está nos enfiando goela abaixo? Ou a gente está realmente entendendo que os animais são algo diferente, que a gente tem que tratar diferente? Então, na verdade, eu acho que uma coisa que eu tenho que agradecer realmente é as pessoas se tornarem mais conscientes de que sim, eles precisam de mais do que só água, comida e um lugarzinho para ficar, tá? E isso, eu acho que foi como é que eu vou dizer? Uma evolução muito grande. Isso, na verdade, é uma evolução de mentalidade, né? Então, acho que essa evolução de mentalidade, ela é excelente. E, com isso, vem, sim, gastos atrelados. O que eu penso? Ter a caixinha de sal... Como é que fala? Para guardar dinheiro, a caixinha da emergência, acho que tem que ter. Tem que lembrar que acidentes acontecem, não é algo... É que nem com a gente. Ou plano de saúde, ou cuidado, ou um extra ali do mês, ele tem que ficar separado, pensando nessa parte de saúde também. Mas eu acho que a gente escolher hoje em dia uma nutrição de qualidade, a gente ter uns certos brinquedinhos ali para ele se divertir, ou ter um pouco de lazer. Ferdinando, tu tá terrível? Claro que eu entendo que existe toda uma indústria por trás, seja da parte de medicamentos, seja da parte de brinquedos, seja da parte de interatividade, de venda de roupinha. Tipo, tem... Assim como tem para nós, tem uma infinidade de meios ali que... Alguns são essenciais, né? A parte que eu falei de alimentação, de saúde, de cuidados básicos, ela é mais do que necessária. Mas tem algumas coisas que são mais supérfluas, que a gente pode definir, dentre as nossas prioridades, o que realmente ele precisa para viver e sobreviver, tá? Ferdinando, vem cá. Tá se passando. Vem cá, cara. Vem. Vai lá tomar uma água. Vem. Vai lá. Vamos? Eu vou te ajudar, eu acho, né? Então. Tadinho. Empacou. Meu Deus, tá todo mundo me olhando. O que eu faço agora? Virou a estrela. Todo mundo chamando. Mas é legal a gente falar sobre isso, porque eu lembro quando a gente era criança, a gente tinha o Mickey, que era um pincher. E agora até não sei se eu vou julgar nossos pais, dizer assim, que eles, tipo assim, era um cachorro da casa, assim, sabe? Alimentava, tratava bem, cuidava se precisar, tipo assim, tem alguma coisa a gente leva no veterinário. Mas eu não lembro se existia esses planos de saúde, se existia algum plano assistencial, antigamente alguma coisa... não, há anos atrás isso. Sabe, mais voltado pro cachorro, assim, sabe? Não tinha esse apelo. Eu acho que a parte que eu mais fico feliz que hoje em dia existe é a gente conseguir dar um suporte real e um tratamento e uma atenção preventiva na parte da medicina veterinária, que era uma coisa que não existia antes, que eu vi que as pessoas relevavam muito a gente não precisa saber antes ou não precisa ter certeza que ele está saudável de fato, sabe? Então, hoje em dia, eu realmente acho que
para essa parte da medicina veterinária, quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de cuidado, eu acho que o mercado evoluiu muito positivamente. Hoje em dia a gente tem quase que tudo na palma da nossa mão. Então é muito bom que a gente tem uma dúvida, quer saber se aquilo ali vai acontecer. Ela evoluiu muito assim de a pau e pedra para muita tecnologia em um período aí de 10 anos. Eu acho que isso foi excelente. E poder trazer e poder ter isso disponível perto, ou seja, cada vez mais dentro da nossa realidade, eu acho que isso também é muito bom. O que a gente tem que cuidar com algumas coisas, talvez, que é o que vocês falem, talvez seja o excedente, né? Às vezes é o excedente pensando em o que tu comentou antes mesmo, o termo humanizar, o que eu não acho ele é um termo pejorativo, tá? Eu realmente acho que fazer um atendimento mais humano, ele realmente é necessário, mas humanizar no sentido de colocá-lo no local onde talvez ele se sinta desconfortável, aí eu entendo que talvez seja um pouco... possa um pouco alterar um pouquinho a qualidade de vida deles, tá? Então esse eu acho que é o ponto mais importante. Sim. Eu não acho o humanizar assim tão ruim, sabe? Eu gosto dessa palavra, eu inclusive utilizo ela porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa trazer mais para perto, né? Ter um olhar diferenciado. Tantas vezes na medicina veterinária, em locais onde a gente não tinha recursos, ou em momentos que eu via que não tinha recurso, que as pessoas não conseguiam, a gente teve que ser... não digo desumano, mas a gente teve que tem que segurar a nossa humanidade para, tipo, entender que aquilo ali talvez seria o melhor a ser feito naquele contexto e naquele lugar, sabe? Então, Entendi. ter essa humanidade, ela é positiva, sabe? A gente só precisa ter esses cuidados específicos. Eu acho legal isso que tu falou, assim, a humanidade no sentido de ter esse olhar, né? Pro bicho e tal, assim... E essa preocupação, mas não no sentido de tornar ele um humano. E deixar de olhar para necessidades que ele tem como bicho, né? Como animal, assim. Sim. Então, algumas coisas que a gente, às vezes, não vai... Ele tá terrível. Ele tá amando ficar aqui do nosso lado. Né, pegar cara? uma cadeirinha pra ele. Mas eu pode acho que que ele não vai. tá enchendo o saco, tá tudo bem. Tá, depois eu acho que tem que dar uma chamadinha nele, que ele tá... Agora ele tá muito pré-adolescente, ele tá terrível. Mas o que eu acho que é... Agora eu até me perdi. Gente. Não, nessa parte de humanização, né? De não tornar ele um... É que o que acontece? Às vezes as pessoas, elas querem que o cachorro não tenha comportamentos de cães. Por exemplo, agora, eu estou querendo que ele não tenha um comportamento de cachorro. Sim. Então, às vezes as pessoas não querem, às vezes, eu não quero que lata. É um cachorro. Então, assim, teoricamente, ele vai latir, né? Eu não gostaria que ele fizesse xixi. Ele é um cachorro, ele vai fazer xixi. Soltou ou pelo. um gato. Eu não quero ter uma caixinha. Ele precisa de uma caixinha, ele precisa conseguir urinar. A caixinha precisa estar limpa, você precisa limpar, né? Então, essas coisas assim que, infelizmente, ou felizmente, faz parte da natureza deles e a gente precisa respeitar, sabe? Então, acho que é mais nesse lado que a gente tem que ter um certo limite, assim, de exigência, sabe? Pra eles, porque algumas são atitudes normais que eles teriam dentro da casa, fora da casa, na natureza. Mas, é legal a gente falar sobre isso, porque a gente tem empresas hoje que são especializadas e elas ajudam a gente a homenagear os nossos pets. Eles têm esse cuidado. Por exemplo, quem tá com nós hoje, além da Bianca, é a Mais Que Pet. Sim. Que ajuda a gente, nós, os tutores, a cuidar dos nossos bichinhos. Então, eles têm várias coisas, como, por exemplo, uma rede de assistência que vai nos ajudar com várias lojas veterinárias. Eles têm uma rede de auxílio, né? assim, de vantagens. Então... Cara, além de tu ajudar o bicho, a gente pode ter uma parcela pequenininha por mês que a gente paga. A gente tem um auxílio de várias veterinárias, vários pet shops que vão nos fornecer descontos com isso. Então, isso também é legal. Porque antigamente, pelo que eu lembro, a gente não tinha. E hoje em dia a gente começa a cada vez olhar mais pra isso. E a gente tem empresas que estão olhando com esse cuidado, assim, de olha, nos ajudem. Tipo assim, tamo pertinho dos teus bichos, homenageia eles, a gente tá por perto. E tem várias outras coisas. Tem um site deles que tem vários serviços e várias coisas que a gente pode ver, que é o www.maiskepet.com.br. Falei que era certo, Christian? Pô, é isso aí. Show, tá aqui embaixo. maiskepet.com.br. Entra lá, dá uma olhada se na tua cidade já tem algumas lojas que são conveniadas e show de bola. O que mais, Christian? Mas é legal isso que tu falou da rede de vantagens Mais Que Pet, assim, porque hoje a gente vê na questão de ter um custo, né?
Quando Sim. a gente quer dar essa vida pro bichinho, assim, Sim. né? Não tô nem falando uma vida glamurosa, assim, mas assim, o mínimo, né? De tu dar Sim. essa assistência, de tu levar esse acompanhamento e vai no veterinário e toma todas as vacinas em dia e tal. Tudo isso também tem um custo, né? Então hoje também eu acho que as pessoas estão enxergando nisso, e assim como na saúde como um todo, assim, né? Porque a gente tava falando dessa questão da preventiva, eu tava pensando até nos seres humanos, né? Claro. A gente olhar anos atrás, Com certeza. nem os seres humanos faziam esse acompanhamento e tudo como a gente faz hoje, né? Check-up anual e olha para isso e tenta acompanhar e tal, né? E prever várias coisas. Então, eu acho que esse olhar na medicina como um todo, ele foi mudando e, obviamente, com os bichinhos também. Mas eu acho que tem muita coisa também, assim, com relação a essa parte que ainda tem muito para evoluir no sentido de deixar um pouco mais acessível, né? Eu acho que também tem muita gente, uma classe toda da população que não tem acesso a muito dessas coisas ainda, assim. Sim. Então, também tem esse ponto, assim, né? De que, a gente vê as coisas evoluindo, sim, mas talvez por uma parte da população isso também é acessível. Para outra ainda tem uma desvantagem nesse sentido. O que eu vou te dizer? Eu acho que hoje em dia a oferta para todos os tipos de nichos, ela existe, tá? Umas vão ter vantagens, cada uma delas vai ter vantagens e desvantagens, tá? Eu trabalhei num hospital veterinário, ele não tá mais aqui na cidade, em Porto Alegre, da mesma forma que eles trabalhavam antes, né? Eu trabalhei num hospital público, que também tem em São Paulo, Belo Horizonte, se eu não me engano, Recife. Eu não vou dar certeza das cidades porque são alguns, tá? Obviamente, isso que eu tô falando, para que a gente tivesse um acesso assim absurdo, obviamente a gente teria que ter muitos espalhados por todo o Brasil, né? Para ter de fato um atendimento. Mas eles trazem um atendimento de qualidade e de volume muito bom. Tá? Tanto que foi um tempo da minha vida, da minha parte profissional, que foi muito bom também entender uma outra demanda e também conseguir fazer a minha parte também como médica veterinária nessa demanda. Então, ela é uma demanda super... ela, claro, sempre vai ter as suas carências, mas ela todos esses pontos, também a gente já tem algumas coisas bem mais possíveis do que... Assim. Exatamente. Sim. Eu acho que a gente... Claro, quando a gente vai pensar até na parte médica, humana, né? A gente tem muitas opções. A gente vai ter a parte do plano, a gente vai ter a parte do ai, me ajudem. Me fugiu a palavra. Que não, quando não é por plano, ela é... Particular. Vão ter ótimos hospitais, vão ter hospitais que vão visar mais o lucro, vão ter hospitais que vão visar mais o atendimento, vão ter ótimos hospitais públicos, vão ter hospitais públicos de caráter duvidoso. Então, feito de pessoas, né? Sim, mais uma vez. Sim. Então... Eu acho que existe, para essa demanda, ela existe, ela tem como ser suprida. Eu acho que quando a gente vai para uma coisa mais fina, claro, isso vai ter um custo um pouco maior, mas numa grande maioria, eu acho que a medicina veterinária e inclusive as especialidades, né, a gente tem um acesso muito maior hoje em dia e uma possibilidade muito maior de conseguir olhar o animal como um todo e também por sistemas, né? Então... Sim. Eu sou bem entusiasta, eu sou bem positiva, né? Em relação a isso, assim, o que eu vejo, o que eu tenho de não só de entendimento, mas de contato, ele é muito mais positivo do que negativo, sabe? Sim. E as coisas já evoluíram muito nesse sentido, né? Sim. Muitas iniciativas e tal, né? E eu queria trazer um aspecto que a gente botou aqui, Fábio, que é talvez assim pra gente pensar. Qual? Pais de pet. Esse é o bloco agora. Tá. Pais apenas homens ou pais e mães pais e mães de pet, assim, né? Vocês têm a clínica lá, a Vet Ponto e tal. Sim. E como é que é, e daí pegando esse aspecto que tu trouxe, de lidar com pessoas, né? Então, tu comentou que não foi... tu não teve uma formação para isso, e na prática tu vai entendendo de que, eu preciso entender dos bichinhos, ao mesmo tempo eu preciso também lidar com os pais. Sim. E eu tenho uma história, uma vez a gente levou uma cachorrinha nossa no hospital, emergência e tal, porque ela tava mal, e chegaram
uma mãe, uma filha, e a mãe, assim, a mãe dessa filha, tá? Não a mãe do pet, a mãe da filha ali, assim, desesperada, assim, sabe? E aí eu comentei, assim, com a minha esposa, olha o preparo que a veterinária que tava lá tem que ter pra lidar com a pessoa, sabe? Sim. E ela dizendo assim, não, a cachorrinha, daí levou, fez um exame e tal, mostrou assim, não, faltava alguma coisa pra ela, não lembro se era cálcio, alguma coisa assim, que daí ela tava meio rígida, alguma coisa assim. E aí, mas a mulher aos prantos, assim, e aí a gente foi conversando sobre isso, assim, quanto hoje as pessoas estão ligadas aos bichinhos, né? Não julgando a pessoa, mas falando nesse sentido. Quanto elas estão ligadas pros bichinhos e quem tá do outro lado tem que saber lidar com isso aí. Sim. O plantão, a emergência, o 24 horas, ele, o quanto ele te prepara, ele também te suga. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, porque às vezes sim, os veterinários eles precisam estar com a cabeça num lugar bom ou até mesmo estar com o corpo também bem, para que essas coisas não de fato acabem se tornando desestabilizando, trazendo a uns quadros um pouco mais complicados. Porque até quem está no 24 horas, quem está no atendimento 24 horas, ou tem já uma certa rotina, né, nesses atendimentos, ou também tem uma certa quantidade um pouco menor de atuação na medicina veterinária. Então, ele precisa, sim, ser preparado em sua mentalidade. O que vem com o tempo também, porque também não te preparam, assim, absurdamente para isso. Hoje em dia, grandes grupos, eu acho que já tem essa preocupação em fazer os treinamentos, né, dos veterinários por 24 horas, exatamente para melhorar a qualidade do atendimento e trazer uma preparação para que essas pessoas se sintam capazes de conseguir dar o auxílio para o animal e para a pessoa. O que as pessoas esquecem muito no atendimento de 24 horas é que esse eu acho que é o maior problema de todos que a gente enfrenta na parte do atendimento real. É que as pessoas esquecem que não é sobre elas, é sobre o paciente. E aí elas às vezes nos impedem de dar o atendimento ao paciente. Impedir que a gente consiga chegar até o paciente ou que a gente consiga lidar com o paciente é o que também pode determinar o sucesso ou o insucesso daquele atendimento. Então, as pessoas precisam, na verdade, no momento em que elas chegam, elas têm que entregar o animal, têm que confiar em ti e têm que dar um passo para trás. E é aquela hora de entender que aquele atendimento, que aquele momento, ele é focado 100% no animal. Tanto que tem horas, quando chega os pacientes na emergência ali na VetPonto, como a gente não tem 24 horas, é na rotina, a equipe toda está lá. Então, chegou o paciente, a gente identificou que é uma urgência ou uma emergência, ele desce. Ele vai para a internação, ele vai para a sala de emergência, né? Para que a gente consiga fazer o atendimento ao animal da melhor forma possível. Só que com a pessoa em cima te bloqueando, às vezes, para fazer esse atendimento, é quase que impossível de administrar ou de realizar esse atendimento de uma forma que seja de qualidade, sabe? Porque tu precisa de mais de um profissional, tu precisa ter acesso às pessoas, aos materiais, tu precisa ter acesso até mesmo a tudo que precisa ser realizado, né? Então, o tutor às vezes pode se tornar um fator de risco para o próprio pet. Fico alerta. A dica então, se o teu pet está com uma emergência, uma urgência, leva ele na veterinária, mas... Confia de que aquelas pessoas estão mais preparadas do que tu para tratar daquela emergência. Exatamente. Até porque eu acho que essas... Parece óbvio, né? Mas... Exatamente. Às vezes, o que acontece? Tem algumas emergências que são meio... Não é que elas não são emergências, é que quando a gente está falando de um animal, por exemplo, que está convulsionando, o que a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Às vezes a pessoa vê o animal convulsionando, aí ela pega aquele animal convulsionando, tipo, ela junta do chão, ela fica muito nervosa, pega o carro, às vezes sai com o carro correndo, às vezes o animal tá convulsionando no banco ou dentro do carro, a pessoa tá correndo, ela às vezes bate o carro. Então, assim, a pessoa não tem condições de fazer esse atendimento. Claro que agora eu não quero entrar nos pormenores, mas quando o animal tem uma convulsão, né? Normalmente esse episódio ele é curto. Claro, a gente não vai falar nos pormenores de animais que já estão convulsionando há um tempo, que já convulsionaram mais de uma vez, ou tem quadros convulsivos, né? Não vou entrar nesse mérito. Mas as pessoas às vezes ficam tão nervosas, mas tão nervosas que aquilo está acontecendo, que elas simplesmente não pensam, por exemplo, no tudo que pode acontecer. Poxa, teu animal está convulsionando, alguém vai contigo, tu pode sim pegar ele, pode sim transportar ele gentilmente, né? Tem que ter um certo cuidado. Tem todo um
Uma coisa que a gente poderia conversar, que eu acho que não cabe para o momento, mas eu digo, tem que ter alguém tranquilo do lado, tem que ter alguém que faz a condução, tem que ter alguém que ajude essa pessoa a respirar, né? Às vezes essas coisas... Acalmar ali. Exatamente. Então, eu só dei esse exemplo, só pincelei esse exemplo, porque às vezes as pessoas também se colocam, inclusive, em risco, né? Nesses momentos. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Ou em risco até para casa, deixou alguma coisa ligada no fogão, enfim. Tem que ter uma certa... Às vezes é difícil. A emoção está diretamente ligada, eu sei. Tem muitas variáveis aqui. Muitas variáveis aqui. Mas o que vocês indicam, mas no no final 24 das contas? horas até uma dúvida que eu tenho, assim. Por exemplo, a gente tinha uma cadelinha, uma poodle, que faleceu ano passado. Retrasado. E a gente não tinha o costume de levá-la na veterinária. Tipo assim, vamos fazer um check-up para ver se ela tá bem ou não tá bem. Sim. É sempre na emergência, né? Ela sempre surgiu uma necessidade, eu vou levar na veterinária. Essa é a medicina curativa, né? O que Quando vocês a gente indicam? tem um problema, a gente vai lá e resolve. A medicina preventiva, ela vai sempre pensar alguns passos na frente. O que isso vai acarretar? A gente vai pensar, sim, em realizar exames de rotina, tá? Ah, mas eu preciso levar todo, tipo, a cada 3 meses. Não. Tem algumas idades onde eles são menos propensos a ter problemas, né? Até aí, os 7 anos de idade, a gente não tem grandes variáveis, a não ser que aconteça alguma coisa, acidentes, enfim, ou alguma coisa até de cunho genético, né? Então, normalmente, esse paciente vai realizar um check-up anual, né? Ou vai ali, tá chegando perto do momento das vacinas. Então, antes da vacina, eu vou fazer o check-up. Daí, já é um atestado de saúde para fazer a vacina, né? Então, já é uma forma da gente ficar tranquilos na hora de fazer a vacina, que não tem nada. Então, isso normalmente, claro, cada veterinário vai conduzir de uma forma. Você vai fazer o exame físico, né? Eu escutei ali, tem uma alteração no coração. Então... vamos lá pensar num exame de coração. Mas isso tudo, assim, mediante achados na clínica, né? E a partir aí dos seus 7 anos de idade, a gente já começa com exames um pouco mais complexos. A gente já começa a pensar num eletro ou num ecocardio. A gente já começa a pensar num ultrassom abdominal, um raio-x de tórax, né? A gente vai pensando em exames, claro, também a gente vai sempre encaixando com queixas clínicas, né? Porque às vezes pode acontecer que a pessoa vai chegar e dizer, meu cachorro tá com 5 anos, mas ele tem tosse. Então, a gente já vai começar a pensar em direcionar esses exames ali para esse cuidado, assim, mais para a parte respiratória, enfim, talvez secundária e coração, enfim. Mas é umas coisas que a gente precisa, assim... ainda precisa lembrar e fazer essa consciência acontecer. Eu não posso me queixar, porque, de fato, eu vejo que no momento em que a gente conseguiu trazer essas informações assim à tona, à luz, eu vejo que os nossos clientes, eles têm essa consciência e que realmente eles entendem que isso, sim, isso é um momento especial para aquele animal, isso é uma consulta, né? Então, fazer todo o exame físico, me passar todo o histórico dele, fazer os exames, interpretar os exames e fazer um retorno para receber o resultado dos exames, isso é, sim, um atestado de saúde, que bom que ele está muito bem, mas isso é, sim, uma habilidade do médico veterinário, isso é, sim, uma consulta, isso é um momento que a gente está dedicando para aquele animal, tanto o profissional quanto o pet e o tutor ali, para que a gente consiga dar mais qualidade de vida, né, a longo prazo. Tá. Legal, então essa preventiva, na verdade, é bem importante, né? Na verdade, ela seria o ideal, o sonho, né? Sim. Acho que se a gente conseguisse realizar isso, seria o sonho. É que eu acho que não tem como a gente não falar de dinheiro, né? As pessoas vão sempre pensar no menor custo possível. E aí, vamos lá, né? Se tu tem um cachorro, um gato, algum bicho de estimação em casa... Tu tem que ter aquele caixinha que tu falou pra começar, né? Tu tem que ter uma porcentagem do dinheiro mensal que vai ter que ir pro teu cachorro, não adianta. É comida, é os petiscos, é os brinquedos, ele tem que ter algumas coisas que são necessárias. Eu pensei muito quando eu fui adotar um cachorrinho. Como é que foi a tua história de adoção? Um cachorrinho, a Margot, tá com a gente há 1 ano. Quer deixar o arroba dela aqui pro pessoal seguir? @Margot a doguinha. Tá bom. Não vou deixar aqui embaixo. Tem que procurar. Aí, a gente pensou muito e uma das coisas que me pegava era essa questão financeira, assim.
eu olhava assim, porque eu sei que quando a gente pegar, a gente vai querer dar uma qualidade de vida. Com certeza. Então, assim, não vai ser qualquer ração, não vai ser não levar no veterinário, sabe? Vai ser tudo certinho, uma ração boa, vai ser ter as vacinas tudo em dia, vai ser, quando tiver um problema, nós vamos levar, né? Não vai ser, não, fica em casa, não posso levar no 24 horas na urgência, porque é muito caro, por exemplo, de noite. Vamos levar. Então, tem uma série de coisas ali que a gente pesou na hora de adotar, sabe? Na hora de pegar o bichinho. Vale só puxar aqui um pouquinho também. A gente tá falando de cachorros, mas cães e gatos, tá? Cães e gatos. Gatos também fazem vacina, gatos também fazem vacinas anuais. O gato parece que se vira mais, né? Não dá muita bola pro gato. Cadê o gato? Sumiu. O gato apareceu. Olha, lá veio o gato. Pois então, hoje em dia eu tenho a impressão até que as pessoas, principalmente os gateiros, eles são muito, muito bem dotados de informação. Mas tem ainda bastante não é bem consciência, como é que fala? Quando você tem uma coisa que todo mundo faz. Um senso comum, assim? Não é bem isso, é não. Tipo que a gente deixa indo, assim. Esqueci a palavra, meu Deus. Mas que o gato ainda se cria sozinho, é muito independente, que não está nem aí, né? Que ele se vira. E não, o gato precisa de alimentação a cada 12 horas, ele precisa que limpe a caixinha dele, eles são super higiênicos, então se tu deixar ali as fezes, se tu deixar a urina, tem uma grande possibilidade de que ele vai reter. Problemas urinários em gatos são super importantes, né? Acontecem muito. O gato, ele fica doente. Aliás, ele começa a ter problemas relacionados a doenças mediante a estresse. Então, tudo que tu pode vir a fazer no teu ambiente, pessoas novas, mudança, alteração, às vezes, de um móvel, enfim, quebra de rotina, uma viagem, tudo isso causa estresse no gato. E esse estresse, ele é normalmente o precursor para problemas, para doenças, né, aparecerem no gato, em especial o gato domiciliado. Então, a gente precisa ter esse certo cuidado. E eu nem vou falar dos acidentes, né? Aí a gente vai falar de animais que moram em apartamento não telado, né, sem janelas teladas, são coisas bem pontuais e bem importantes e que são básicas, mas que às vezes eu acho que em relação ao gato se releva um pouco, sabe? Então é interessante trazer a pauta dos gatos também um pouquinho, para que a gente saiba que às vezes eles têm as suas particularidades também e eles gostam sim de companhia, eles precisam sim receber alimentação. Ele não é 100% independente. Exatamente. Se essa alimentação fornecida sem ser periódica, assim, à vontade, ela é um predisponente para gatos obesos, né? Então a gente pode tem que ter ser por causa da minha cuidado. bolha, mas ultimamente o que tem de gato na minha bolha agora, minha bolha bastante. De Cresceu, galera, assim. Cresceu do nada. Sim, do nada. Todo mundo tem gato. Eu te via pouco. Não quero mais parece que realmente. Gato. Mas eu acho que vem muito por causa disso, dessa independência, assim. Parece que eu não preciso cuidar tanto do gato. Mas tem que tomar cuidado, né? Na verdade, eu vou te dizer que às vezes, dependendo de como que eles estão inseridos no seu ambiente, eu acho que tem que ter mais cuidado. Eu acho, assim, eu gosto muito de gato. Eu aprendi a amar eles durante a medicina veterinária. Eu tinha muito medo, né? Muito, muito medo por muito tempo. Porque, normalmente, se tu tá num ambiente muito estressante pro gato, ele é muito reativo, né? Então, o gato, quando tu está lidando com ele, seja na emergência, seja num atendimento, quando a gente não pensa no manejo cat friendly, quando a gente não cuida quando a gente não cuida do pré, quando a gente não pensa no deslocamento, em todas as particularidades do gato, de fato, é muito fácil ele vir estressado e é muito fácil ele ser reativo. Mas ele não necessariamente é brabo, ele só, não tá entendendo o que tá acontecendo, ele tá estressado. No momento em que eu consegui entender e consegui ver esse atendimento de forma facilitada e que ele, de fato, traz um benefício para o paciente e que o paciente, ele é um fofo, a tua cabeça muda. Aí tu percebe que, na verdade, eles só têm um pouco mais de medo, um pouco mais de estresse. Então, se a gente consegue trazer um ambiente diferenciado, a gente consegue, acho que, de fato, conhecer as personalidades deles. É bem mágico, assim, e é bem legal. Mas, claro, que tudo vem da orientação do tutor também, né? Os gateiros que eu comentei antes, eles são, na verdade,
uma bênção, né? Que são pessoas que realmente olham para aquele animal de uma forma diferenciada e que respeitam as particularidades desse animal. Sim. Então, isso é muito legal. Que legal. Show. Eu vou entrar num tema delicado aqui. Ah, é? Despedida. Quando a gente... Vamos chamar de despedida aqui, tá? Sim. A Bianca, que é da Mais Que Pet, inclusive mandou uma pergunta pra gente. No caso, que não sou eu, né? Não. Só pra deixar claro. Não. Não, temos mais. Temos outras Temos Biancas. várias Biancas aqui na Sarras hoje. A Bianca da Mais Que Pet mandou o seguinte, ó. Como os tutores costumam lidar com a partida dos seus pets? Como, né, tu indicaria Sim. lidar com isso sendo uma profissional que trata da vida e tal? Então, como a gente tem a preparação e o objetivo para tratar eles em vida, a morte é sempre um viés que não é muito agradável, né? O que eu vejo hoje em dia, que a gente consegue fazer muito na VetPonto, é fazer as conduções dos casos, até mesmo porque nós conseguimos realizar os exames, conseguimos ter uma gama de tecnologia que também consiga trazer o resultado mais próximo, uma imagem com maior acurácia, né? A gente consegue trazer mais para a realidade com informações baseadas no que realmente está acontecendo e não tão no achismo, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de conseguir realizar os exames, de conseguir ter a confiança do tutor, quando a gente consegue ter um mundo com um pouco mais de cartas na manga, assim, para entender tudo o que está acontecendo, a gente consegue trazer uma realidade maior e consegue traduzir e explicar isso para o tutor, para ele entender o que está acontecendo. Porque a pessoa que é leiga, por mais que ela tenha alguma informação na parte de medicina ou que tenha um certo entendimento em relação a isso, a gente tem que lembrar que eles não estudaram veterinária. Por mais que tenha a parte humana, que às vezes é correlacionada, medicações, né, surgem aquelas dúvidas às vezes bem específicas, ela não é igual, como eles vão responder, enfim. E hoje em dia a gente tendo essa gama de exames, de possibilidade de chegar mais próximo da realidade, quando a gente está se aproximando de um quadro onde existe uma morte iminente, um risco de vida, alguma coisa, a gente consegue comunicar essas pessoas de uma forma mais ágil, mais assertiva. Elas conseguem muitas vezes até mesmo visitar esses pacientes ou ter um momento para entender que aquilo está de fato acontecendo ou que aquele momento está próximo. Então, é diferente. Lembro em muitos momentos da minha vida, talvez acadêmica, estágios, atendimento no 24 horas, que as pessoas às vezes chegam com uma queixa A e às vezes elas saem com o corpinho, né? São mundos muito diferentes e quando isso acontece é muito difícil, porque a pessoa precisa processar sentimentos e informações muito rápidas no momento em que elas não estão preparadas. Elas estão instáveis já, elas já estão com medo, elas já estão nervosas, elas já estão tristes, elas já estão vendo ali o animal, às vezes até um pouco de culpa, né, aparece. Então, é muito difícil fazer essa condução, assim, nesse momento mais de supetão. Mas ele ainda acontece e ele é bem doloroso, porque a gente vê... ele é doloroso não só para o tutor, ele é doloroso para o veterinário também, porque ninguém quer perder um paciente. Imagina, então, claro que não. Não é uma situação agradável para ninguém. Eu acho que não deve ser uma coisa que tu se acostuma. Não. E a gente tem eu já ouvi uma vez essa frase... E é muito verdade. Não só o médico veterinário, mas o profissional da saúde tem um cemitério que ele visita de vez em quando. Então... Caramba! Tem lugares, tem dias, tem momentos ruins também. É ruim de falar sobre isso, né? E claro, a gente evita delicado. É delicado falar sobre isso. E a gente lembra. Mas é isso, eu acho importante falar sobre... Porque tem coisas que são delicadas, mas a gente precisa falar, né? A gente precisa trazer assim e conversar sobre essas coisas até para as pessoas entenderem mais. Normalmente, quando a gente puxa para um lado mais racional de pensar sobre isso, a gente também deixa um pouquinho o emocional de lado, assim, né? E daí tu tem mais informações, tem mais coisas para pensar. Quando a gente fala do atendimento, assim, emergencial, a gente guarda a dor no bolso e faz o que tem que ser feito. Que é, basicamente... Eu acho que é isso que a faculdade de medicina veterinária te prepara. Tu pode gostar
mas tem um limite, porque se o gostar ou o medo ou o que for te paralisar, tu vai ser inútil para aquela situação. Sim. Então, na verdade, tu precisa ser útil naquele momento. Então, tu precisa fazer alguma coisa. Quem talvez não vá fazer alguma coisa é o tutor. Porque, de fato, ele não sabe, não consegue, não... Enfim. Então, acho que essa é a parte que a medicina veterinária, a faculdade de medicina de veterinária te prepara. Claro que sempre está aberto a surpresas, a coisas que a gente nunca imaginava que iriam acontecer, né? Que existem. Principalmente nos momentos em que a gente está no 24 horas e a gente tem uma restrição pequena, uma restrição, na verdade, grande, ao contrário, de, às vezes, exames rápidos, né? De resultados rápidos. A gente fica mais limitado. tem que... o olhar clínico... Opa! Esse olhar clínico, ele tem que ser mais ágil, sabe? Ele tem que ser... A tua cabeça é mais dinâmica naquele momento. Ela já tem uns atalhos, né? Feitos. Então, nesses momentos são muito importantes para que a gente tenha essa agilidade, esse feeling, assim. Sim. Mas, muitas vezes, as coisas não vão como a gente gostaria. Tipo, eu gostaria muito de, às vezes, de dar... feedbacks ou... Sempre boas notícias. Exatamente, notícias melhores. Mas tem vezes que a gente olha, vê que a pessoa não entendeu a gravidade e é nosso dever comunicar. Olha, está aparecendo bem agora, os exames estão muito ruins, isso aqui vai ter um tempo muito limitado, né, de piorar. De tu começar a ver, de fato, que isso está acontecendo. Então, aquele cachorro, às vezes, precisa ficar internado, ele precisa receber Antes de falar do fato em si, tipo assim, o que eu tenho curiosidade também de saber o que se faz depois que Sim. infelizmente se perdeu. Mas como é que vocês tratam isso, agora falando um pouquinho da Bianca empresária, da empreendedora, como é que vocês lidam com o tutor que chega lá com uma emergência e o bichinho precisa de uma cirurgia urgente e aquela cirurgia vai ser cara? Então, vamos lá. Como é que vocês lidam com essa parte? Vamos organizar o pensamento desde o início, tá? Primeiro, quando o paciente chega numa emergência e ele precisa de um atendimento de emergência, a primeira coisa que se faz em qualquer momento é estabilizar o paciente. Então, não existe uma cirurgia de urgência sem, pelo menos, o animal estar no mínimo de condições para entrar no procedimento. Então, existe uma triagem clínica que é feita antes, tá? Essa triagem clínica, por mais que ela possa demorar 15 minutos, ela precisa ser feita, tá? Existem poucas cirurgias, de fato, de emergência, a não ser que realmente, às vezes, envolvem sangramento, um politrauma, enfim, que também tem que ser estabilizado, tá? Mas acho que, assim, hemoperitônio, que é o sangramento em cavidade, enfim, acho que são das poucas coisas que a gente realmente, assim, olha, nem pensa, avalia ali rapidinho e só vai e tem que entrar em procedimento. Isso acontece bem mais no 24 horas, porque às vezes tem alguma massa, alguma neoplasia, um tumor que esteja ali na cavidade que ninguém sabia, ele rompe, enfim. Essas coisas assim. Faça a triagem, se confirma isso e se entra em procedimento. Antes do procedimento, sempre é passado uma prévia de valor e sempre é passado um orçamento. Então, isso é um quesito importante, mas existem muitas formas de fazer este pagamento, né? Então, claro que algumas pessoas vão optar por ir para outro local, isso pode acontecer, mas quando a gente está nessas situações, o que eu vejo normalmente é que as pessoas têm menos impeditivos, porque normalmente isso está determinando a vida daquele paciente. Sim, o emocional, né, decide 100% se vai ser feito. 98% das vezes, eu acho, para te dizer. Mas é uma coisa... Aí entra um pouco da responsabilidade do médico veterinário, sabe? De fazer uma indicação de um procedimento de um certo valor. Vamos lembrar que no 24 horas sempre vai ser valor de plantão, né? Então, é sim um valor diferenciado. Mas também vem do médico veterinário fazer essa comunicação, fazer essa triagem, identificar esse problema e que esse problema é realmente necessário que seja realizado naquele período, né? Às vezes as conduções, dependendo
ali da falta de exames, às vezes podem ficar confusas, mas também vem do médico veterinário ter essa tranquilidade de conseguir explicar, passar e ter, de fato, uma confirmação, né? Para conseguir chegar ali e dizer, acho que não temos outra opção, a gente vai precisar. De novo, o teu veterinário de confiança, né? Se tu claro, tá fazendo os exames com preventivos, se tu tá levando teu animal assim pro mesmo lugar, tu vai chegar lá e tu vai confiar no veterinário, né? Ela tá aqui, tá com uma emergência, e faça o que tem que ser feito. Mesmo que não for, tá? Mesmo que for no 24 horas, eu acho que a gente precisa entender que aquele serviço, tu procurou aquele serviço por um motivo. Seja porque tu achou no Google, seja porque tu confia naquele lugar, seja porque tu já teve uma experiência, seja porque alguém te indicou, tá? Tu tá ali por algum motivo. Não existe hoje em dia uma opção só. Entendeu? Tem várias opções. Então, tu ter buscado um serviço específico, ele tem que pelo menos ter alguma razão. Nem que seja, coloquei no Google e fui para lá. Então, naquele momento, aquela pessoa fez um juramento, né? Para que ele iria tratar a medicina veterinária com ética. Né? Então, a gente precisa, sim, confiar. Assim como a gente vai confiar em um paramédico, assim como a gente vai... E às vezes nem tem opção, né? Mas vai confiar. Tu vai confiar. Tu vai ter que fazer as coisas de acordo com confiança. Talvez o que é legal também é a gente já saber onde é que estão as clínicas veterinárias perto da gente, né? Isso é interessante. Se perto lá de casa, na casa dos nossos pais, tem uma clínica veterinária, a gente sempre que passa na frente, a gente, tipo assim, aqui é 24 horas. O dia que aconteceu uma emergência, e já aconteceu, já tinha acontecido já emergências. 2 da manhã, 3 da manhã, não importa. Pega, tu sabe pra onde levar, né? E se tu já tem isso meio na ponta dos dedos, assim, tipo assim, é ali, pronto, final, acabou. É interessante. Talvez tu tenha mais de um local em que tu saiba que aquela medicina veterinária, ela é exercida, né? De forma ética, de forma legal. Eu acredito que... E eu, com certeza, valido que existem mais de uma opção. Com certeza. Tá? E deixa eu puxar uma pergunta da Mari. A Mari mandou o seguinte, o que fazer quando o bichinho morre em casa? Devo levar para algum lugar? Posso enterrar? Eu acho que isso é uma questão importante também da gente falar. Então, eu vou tentar orientar da melhor maneira possível, tá? Sobre enterrar, tu pode optar por enterrar. Tem algumas doenças específicas que eu acredito que sejam zoonoses. Aí tem que cuidar um pouquinho não só com cães e gatos, até com os próprios animais de pastoreio, de produção também, enfim. Produção não, de criação. De produção. De procriar? De reprodução, enfim, a parte de bois, cavalos também, enfim, cavalo, ovelha, porco, enfim, tem algumas normas, algumas coisas que precisa prestar atenção, mas eu não vou puxar esse gancho porque é muito específico, assim. Então, tem algumas doenças que é possível da gente ter um certo cuidado, exatamente. As próprias doenças virais, ou infecto-contagiosas de cães, em especial a parvo, cinomose, enfim, a gente tem que ter um certo cuidado com contaminação no local para quando for colocar novamente um filhote naquele lugar. Então, acho que o maior risco do enterrar é uma morte de um animal de origem desconhecida, assim, sabe? Eu acho que essa acho que principalmente filhotes, a gente tem que ter um certo cuidado. Mas tu poderias optar por enterrar o animal na sua casa, é uma possibilidade. Tu podes levar para uma clínica veterinária também, optar pela cremação, né? Existem mais de um tipo, mas são opções que hoje em dia a gente tem, né? A única coisa que não é possível é tu deixar numa clínica veterinária o corpo sem nenhum destino. Isso daí realmente não é possível. Aí tem que fazer uma escolha entre levar ou optar, então, por esses outros meios. Eu já tive que tomar essa decisão. Eu já passei por histórias na vida com bichinhos, hein? Eu tava em uma tartaruga, Florianópolis, na casa de uns primos meus, e naquela vez um doguinho faleceu, o doguinho deles. E eles optaram por enterrar, né? Lá no quintal e tal, e eu ajudei a fazer o processo porque eles estavam abalados. Sim, né? Isso não deve ser fácil. Aí eu meio que assumi ele para ajudar, assim. Mas é complicado, assim, né? E eu nem sabia se naquela época eu tava fazendo certo, né? Ficou na minha dúvida, assim, será que a gente não tinha que trazer alguém para remover e tal, né? Assim, então, é algo complexo, assim, né? Sim. E hoje a gente tá até falando da Mais Que Pet, assim, que eles têm esse serviço, né? De remoção. Eu acho que hoje também é uma coisa que às vezes as pessoas nem sabem disso,
né, que tenha... Porque chega nesse momento isso aí, tipo assim, que nem o Fábio falou, né? Tu passa na frente da clínica, tu já, daqui a pouco tu já pode ter contato com alguém, já conhecer, pra quando tu tiver que tomar uma decisão rápida, tu leva lá. Né? E aqui eu acho que é a mesma coisa, assim, a gente, quando passa por uma situação dessa, a gente não sabe o que fazer, né? Sim. Então é um tipo de coisa que dá pra contar também com a Mais Que Pet, por exemplo, que tem toda a parte de remoção, cremação, eles entregam lá o certificado, né? Tu pode pegar, né, o certificado do bichinho e tal, que foi tudo feito, o processo e tal. Então, acho que é legal as pessoas conhecerem esse tipo de coisa também. Pra que, cara, eu faço muito paralelo aqui com, tipo, doação, sabe? De órgãos. Que são decisões que a gente toma antes. Sim, né? faz sentido. Tu toma decisões antes pra que naquele momento, cara, já tá definido, sabe? Eu quero, minha família sabe o que eu quero. Sim. Né? Isso. E aqui eu acho que vale meio que um pensamento desse tipo, assim, né? Tipo, eu posso fazer isso, contratar Mais Que Pet, contratar um serviço assim, e daí chegar no momento, tá ali, eu tô mais tranquilo. Já, né? Tu já vai estar abalado, tu não sabe o que fazer, que nem esse caso. Pô, eu tava lá com eles, então ajudei a resolver lá, né? Não sei se da melhor maneira, mas ajudei a resolver lá. Agora, se tivesse ele sozinho, ia ser bem mais complicado. Cara, assim. eu nunca passei por esse tipo de situação. Eu acho que eu nunca vi um bichinho morrer. Até quando a minha cadela morreu. A minha não, né? Era mais tudo que minha, mas é que ela tava mais em casa. Enfim, ela faleceu. Tava comigo também. E aí o Cristian tinha levado ela no veterinário, porque ela tava muito mal e eu não tava em casa. E aí ela quase que faleceu nos seus braços, né? Porque quando te chamaram, daí ela já tinha falecido. Chamaram algumas horas depois, que já não... enfim, nunca aconteceu comigo. E eu acho que se eu tiver um bicho, eu vou ter que contratar esse negócio. Porque eu tô legal, não quero passar. Mas são situações, assim, que a gente tem que pensar. E é aquela coisa, né? Tu às vezes não quer lidar com isso, assim, né? Assim, não quero pensar nisso. Mas é importante. Eu acho que a gente tá trazendo assuntos delicados aqui, que é justamente para as pessoas se ligarem nessas coisas, né? Pensar enquanto a gente pode pensar racionalmente. E não deixar no momento as emoções abalarem decisões, uma série de coisas que... Sim, a gente tem que falar sobre isso. Mas eu entendo que... isso eu acho que deve ser, pensando no teu papel ali, acho que eu acho que é a situação mais complexa, assim. De tu dar uma notícia dessas, passar por isso. Acho que ninguém é preparado para isso, assim. Não. E a gente... por mais que tenham animais ou pacientes que a gente sabe que eles estão nessas situações de risco, muitas vezes a gente tem toda aquela relação com o tutor, tem a relação até com o próprio paciente, né? Tem tantos animais que às vezes começam a chegar a uma certa idade e tu começa a ver as coisas acontecendo e tu fica tão... tu fica sentido junto com a pessoa, porque tu vê que a pessoa, de fato, tem muitos clientes muitos tutores que fazem de tudo. Então, é aquela coisa, eles realmente fazem de tudo. Então, não é tipo assim, isso aqui foi negligenciado. Não, eles fazem de tudo. Então, chega aquele momento em que, às vezes, a própria medicina tem os seus limites e eles são cruéis, sabe? Sim. Porque, sim, é a vida acontecendo. Então, acontece em alguns momentos difíceis também. Pra gente. Tu vai puxar a finaleira, né? Mas antes de puxar a finaleira, eu preciso... é que tem uma palavrinha que eu preciso falar da eutanásia. Como é que vocês tratam isso hoje? Existe nesse procedimento, tipo assim, algo que ainda... Se acontece? Precisa ser feito? Ou vocês... Imagino que vocês devem evitar ao máximo, obviamente, tipo assim, sem dúvidas. Sim. Mas em que casos que são utilizados ou não é mais utilizado? Como é que vocês fazem isso? Então, eu acho a eutanásia um assunto muito delicado, tá? Eu acredito que ele, na verdade, essa decisão, ela não é feita pelo tutor, ela é feita em conjunto com o médico veterinário, tá? Para casos em que a gente tem plena certeza que seria a única solução, né? Não existe mais tratamento, a gente não tem como dar qualidade de vida, né? O animal está em sofrimento de fato. Mas ela é uma decisão a ser conversada no consultório, tá? Não é algo que eu acho que... eu acho que as pessoas têm que falar sobre isso, mas eu discordo da banalização, não só da realização, mas eu também discordo da banalização, às vezes até do tipo... mas isso aqui é sofrimento pra mim, isso aqui é sofrimento pra ele, isso aqui é sofrimento pra... tem algumas como é que eu vou dizer? Tu consegue identificar alguns pontos importantes, né? Que definem também esse sofrimento e que podem, sim, ser categorizados ou podem ser conversados, entendidos, né? As limitações daquele paciente, às vezes para aquela idade ou para aquele contexto em que ele se insere. Então, eu acho que esse é um assunto que, por mais que ele seja muito relevante, eu acho que a gente tem que
cuidar com o que fala sobre ele para não torná-lo banal, né? Ele tem que ser conversado, ele tem que ser muito explicado. Particular, assim. Exatamente. Até porque ele não é uma saída fácil, ele é a saída mais difícil. E as pessoas às vezes esquecem isso, né? Tipo, infelizmente, na verdade eu acho felizmente, toda vez que a gente pega um animal, a gente se torna responsável por ele. Então, como eu vejo que às vezes ainda existe uma falta dessa mentalidade ser desenvolvida, às vezes eu falo infelizmente, porque às vezes dói pra gente também, né? Quando tu tem que fazer toda essa... ter que fazer o outro entender o que deveria ser óbvio também é difícil. Por mais que a gente esteja falando aí de um pouco de um sentimento... Ferdinando dormiu. De um sentimento, assim, muito único, né? Às vezes a pessoa, ela não consegue dar essa continuidade, ela não tem capacidade, às vezes, dentro dela, assim, não tem mais forças para continuar. Tem algumas coisas que, às vezes, o médico veterinário vai ter que impor o limite, vai ter que fazer as explicações e vai também ter que respeitar a própria decisão de realizar ou não, né? De conduzir essa decisão de uma forma bem criteriosa. Tá? Eu acho que essa é a parte mais difícil. Sim. É um assunto bem delicado. Mas é legal. O nome desse podcast é delicado. Assuntos delicados. Porque Assuntos assim, delicados. A gente tocou em vários pontos bem importantes aqui. Sim. Que são dúvidas, né? Assim, então por isso que a gente gosta de trazer tem que isso. ser trazidos à luz. Eu não acho que essa informação tem que ficar escondida. Sabe? Eu não acho que a gente não precisa ter medo de falar. Mas eu acho que as pessoas que discutem isso, elas precisam, principalmente quando vai pra internet ou quando a gente tem que falar abertamente sobre algumas dores, né? Que às vezes são nossas, são dos outros. E a gente tem que ter cuidado para não se posicionar de uma forma muito agressiva. Sim, seja pro lado... porque... Concordo, totalmente. Tá todo mundo aí podendo passar por alguma coisa, podendo estar nesse contexto, e cada um vai lidar de uma forma diferente, né? Mas eu acho que o médico veterinário, ele tem essa responsabilidade moral de conseguir fazer essa tradução, digamos assim. E conduzir com mais critérios. Show. E de uma forma mais pontual, sim, sabe? Sim, perfeito. Eu queria... Será que o Ferdi vem aqui se a gente chamar ele? Ou ele tá muito deitado lá? Porque a gente tinha um mimo pra dar pra ele aqui. Será que ele vem? Ele vem, mas ele vem no colo, eu acho. Olha só, dá pra arrastar ele que ele não levanta. O que é o mimo que a gente tem aqui, Christian? Olha só, a gente trouxe um mimo da Mais Que Pet pra dar pro Ferdi. Cara, são 3 mimos aqui, né? Ele pode escolher qualquer cor que ele mais gostar. Ele pode escolher a cor. Vamos servir os 3 nós vamos de dar os água 3 pra ele. E ele vai escolher o que ele quer. Ô, Fábio, tu vai montar esse aqui pras pessoas verem como é que a gente monta isso. Eu vou montar porque eu acho muito divertido de montar. Isso aqui é um potinho... Um pote de água. Um potinho de água que dá pra levar pra qualquer lugar, porque ele não parece que é um pote de água. Ele tá com uma cara de capotado. Ó, lá vem o doguinho. Vem o Ferdinando. Essa hora, ele tá na puberdade, né? Essa hora já devia estar dormindo. Precisa descansar. E aí, cara? Ele tava dormindo. Olha a cara de cansado. Tá Christian, podre. já montei. Ó, o Fábio montou o teu mimo aqui, eu montei Ferdi. antes, eu treinei. Tu gostou, cara? Já tô sabendo. Ó, pra tu poder levar em todos os lugares e botar uma aguinha. Eu não vou dar essa aí. Água com gás. Água com gás, ele pode tomar água com gás? Na verdade, essa é sem gás. Ah, é? Vamos fingir que é com gás, Essa então. é com gás, cara. Vamos fingir que é com gás. Tu quer, cara? Esse aqui pode ser? Ele tá assim, ó. Olha só, ele tá dormindo caindo já. Tadinho. Ganhou os mimos da Mais Que Pet. Ganhou, tá faceiro. cara. Muito bom. Foi um excelente companheiro Ele tá- no nosso podcast. É. Valeu, mordeu Ele aqui a jeans do todo Christian. Aham. Tirou um Tirou um pedaço. pedaço, aqui, tá danado. tudo certo. Cara, tu roeu. Não roeu, não. Ele tentou. Não. Ele tentou. Tentou, Não, não, roeu. ele tá podre. Tá tudo certo. É que nem criança. Olha só, Caindo no mini. como é que as pessoas te encontram? Nas redes, como é que elas podem te seguir? Como é que elas podem seguir a Vetponto? Então. Deixa aí os canais. A Vetponto, então, é @Vetponto no Instagram. Bem tranquilo. Ponto Com o T mudo, né? Oi? Vet, VET. E ponto escrito por Escrito por extenso. extenso. Tá aqui embaixo, na dúvida dessa aqui, já olha lá. Adorei. Só colocar. Aqui embaixo, pessoal. Tá aqui, ó. É Isso isso. aí. Tá ali, isso, ali. Adorei. E tu? Então, normalmente na Vetponto, quando a gente vai falar de algumas coisas bem pontuais relacionadas à clínica e relacionadas a atendimento, até mesmo endereço, telefone, é tudo por lá. Tá. O meu Instagram pessoal é Bianca W. Schmidt. Ele atualmente se encontra fechado.
Mas eu vou abrir ele, eu prometo. Mas eu comecei muito utilizando... Eu comecei, na verdade, a divulgar a medicina veterinária e falar sobre ela muito no meu Instagram pessoal. E aí eu decidi fazer um Instagram veterinário, tá? Antes, quando eu não trabalhava... Isso, eu separei. E eu amava muito fazer a parte de divulgação, né, ali. Só que depois de um tempo, acabou tendo quase um trabalho dobrado. E daí, ainda mais, depois com a VetPonto, ainda mais ainda. Então, eu acabei... sabe bem como é. Eu acabei fazendo o direcionamento pro da VetPonto, né? Show. Tá. Mas a minha vida pessoal é um mix da minha vida mesmo, das minhas vivências com o Ferdinando, né, Ferdi? E também de medicina veterinária. Mas eu tô programando, assim, retornar com ele pra parte de veterinária. Então, legal. Em breve novidades. Então, podem começar a seguir. Olha aí, ó. Show. Tá tudo aqui embaixo, galera. É só descer, clicar na descrição ali embaixo. Tá ali os links. Seguir a VetPonto, acompanhar a Bianca. Eu tô prevendo que esse podcast vai ter várias perguntas. Então, se tu tiver pergunta, se quiser jogar pra Bianca prometeu pra nós, né, Bianca, que vai responder todo mundo. Bianca disse que sim, vai. Então desce aqui e comenta. Então vai lá e comenta. E se descer... E aí faz o quê, Fábio? Aí já se inscreve no canal, já dá o joinha, blá, blá, blá. Deixa o like pra gente, é super importante e é de graça, né? É só deixar o likezinho, nos ajuda a entregar mais esse conteúdo para mais pessoas que possam gostar. Deixa pra ti, né, Fer? O like. Olha aí, ó. Se gostou do Ferdinando, deixa o like no vídeo. Pronto. Né, essa é a chamada. Show de bola. Ih, cara, então vai ter muito like. Não tem como não gostar desse cachorro. Ele é muito Bianca, legal. Foi um privilégio bater esse papo contigo aqui. Falar sobre assuntos delicados e ao mesmo tempo entendemos também a tua trajetória, né? Saber sobre várias coisas aqui, trouxe várias coisas muito legais. Por ter topado esse desafio, né? Porque capaz, logo que a gente conversou, logo falei, ó, vai ter os assuntinhos. Não, eu fiquei muito feliz com o convite e eu acho que quando eu puder usar a minha voz também para falar sobre os assuntos delicados, sobre o mercado pet e também sobre medicina veterinária, eu vou continuar usando, porque às vezes a gente tem aquela impressão de que o óbvio não precisa ser mais dito, que todo mundo entende, que todo mundo sabe, que... Não, gente, não é óbvio. Eu vejo cada vez mais que a gente sim precisa explicar, precisa conversar sobre isso. Quanto mais a gente tiver lugar, né, para poder falar sobre isso, eu acho que a gente tem uma... Quem acaba se beneficiando é o paciente, é o pet, é o animal de estimação que está ali, né? Às vezes pedindo por uma atenção, às vezes pedindo por um olhar diferenciado na saúde. E às vezes ele tá ali só te dando aquele amor incondicional. Então, eu acho que quanto mais a gente puder falar sobre isso, legal, a gente traz mais esse amor, né, pra perto de todas as pessoas. Boa. Então, bem demais. Esse é o objetivo. Valeu. Que legal. Valeu muito. Tenho certeza que as pessoas adoraram. E vai chover comentários agora. Tomara. Galera, a gente vai estar aí pra responder. Já me colocaram na pressão. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Eu sou Christian Schink. Eu sou Fábio Schink. E esse foi mais um podcast entrevista.